Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando mais uma vez no ar o seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante. Aquele podcast que resolveu caminhar contigo pelos caminhos da democracia, refletindo sobre vários assuntos aí, nessa mesa redonda que a gente sempre posta aos finais de semana. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, obviamente, né, dos meus amigos que hoje deixam a casa cheia, né? Estou aqui com o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal? Só que eu não tô curtindo muito, viu, Pablo, usar esse negócio de tecnologia, tipo a urna eletrônica. Eu já datilografei a minha carta aqui, ó, pra o STE. Vou passar no mimeógrafo pra fazer as 2 cópias. E também não vou mandar pelo correio, não, viu? É aquele cheirinho de álcool. E não vou mandar pelo correio, não, porque eu não confio também nesse negócio de correio, não. Eu vou esperar os tropeiros passarem aí. Eu vou dizer, vai pro Planalto Central, leva essa carta aqui. Kleber Roberto, senhor analógico. Estou aqui também com o senhor Felipe Monsanto. É muito bom estar de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. E espero não ter explodido numa bomba nuclear aí até a saída desse episódio. A senhora Lídia Verônica. Oi, oi, oi. E a dona Catiane Bispo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Oi, gente, bom estar de volta com vocês. Sim. Obrigada, Felipe. O Felipe tirou férias semana passada, ou foi retrasada, não sei, em Cancún, né? Tava lá pra pegar um bronze, não é isso, Felipe Monsanto? Estava em Cancún, com certeza, numa sala fechada com mais 30 pessoas tomando pito. Mas tá ótimo. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez em clima de oração para falar sobre mais um assunto bastante importante para a sociedade brasileira, principalmente agora nesse ano que é o ano eleitoral, né? Estamos aí falando de eleições, os candidatos já estão com seus nomes quase fechados, suas chapas já fechadas. E a gente está a cada dia mais próximo de escolher quem serão os nossos representantes, né? E principalmente aquele que sentará na cadeira presidencial. Bom, a gente está aqui hoje para propor uma reflexão. Quanto vale o seu voto? Como é que você, ouvinte, entende a importância do seu voto com tudo isso que vem acontecendo nessa microsérie cheia de altos e baixos que é o Brasil? Vamos dialogar, vamos tentar refletir para fazer hoje algo propositivo, né? Vamos tentar refletir e propor algo interessante sobre o voto, sobre como nós entendemos o voto e como nós situamos a importância desse voto dentro dessa eleição deste ano que vai ser muito, mas muito importante para a gente. Então vamos lá para o nosso editorial. Quando você fala cadeira presidencial, a primeira coisa, é sério, que vem em minha mente foi aquelas cadeiras de alimentação de criança, que a criança fica espalhando comida pelo chão. O Bolsonaro sentadinho, do mesmo jeito, com aquela farinha. É a cadeirinha de criança do restaurante. Igualzinho. Né? Ok, então vamos lá para o nosso editorial. Desde cidades com meia dúzia de vielas às capitais mais populosas do país, política sempre foi feita na rua. Camisas suadas, gritos, discursos, por entre abraços, falsos ou verdadeiros. E peregrinações por casas, candidatos buscavam e buscam o bem mais precioso em tempos de eleição, o voto. Vale até mesmo comer aquele pastel na feira popular, fazendo cara de quem está gostando e fingindo costume aos transeuntes desatentos. A pandemia do coronavírus, contudo, trouxe uma nova realidade em diversos aspectos. A aglomeração, antes vista como natural em dias eleitorais, agora é proibida, ou, ao menos, desaconselhada pelos órgãos de saúde, tendo em vista a redução dos casos de contágio com a Covid-19. Inclusive é esta mesma saúde que toma o centro das atenções do eleitorado. Haja vistas
consequências da Covid para a população. Se em 2018 e 2020 a internet e os aplicativos móveis de mensagens instantâneas foram ferramentas imprescindíveis para mobilizar ou enganar via fake news a opinião pública, é possível que 2022 seja o ano para estratégias do tipo. Mas independente das circunstâncias de como o pleito eleitoral desse ano vai acontecer, permanece algo que conecta o pastel da feira ao WhatsApp do eleitor: o voto e sua inerente importância singular na democracia. Votar não é e nunca foi um capricho, um presente, uma commodity. Não é algo que se pede em protestos a favor do governo, para que lhe retirem, sob suposta autorização para quem quer que seja o presidente. E é um paradoxo kafkiano da nossa era do absurdo. Pessoas que lutam numa democracia pelo direito de não ter direitos mediante um golpe de Estado que prevê fechamento do Congresso e prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, essa fanfic nem mesmo os militares da ditadura de 64 a 85 imaginariam em seus mais doces sonhos totalitários. O voto também não é um privilégio de pessoas esclarecidas que supostamente mereceriam votar, por ter formação técnica ou notório saber. Pensar assim é regressar ao período colonial brasileiro, onde apenas os homens bons, entre aspas, poderiam exercer o poder de escolha. Bom, em tempo eu explico. O homem bom era, invariavelmente, uma pessoa de posses, geralmente dono de propriedades e bens, participante da burocracia civil ou estatal, do sexo masculino e branco. Até porque os escravizados, negros e indígenas, não tinham direitos civis. A história do voto no mundo inteiro é uma narrativa de lutas e conquistas, principalmente por parte de grupos excluídos do sufrágio. A luta das sufragistas nos Estados Unidos e em países da Europa e no Brasil não foi diferente, apesar dessa luta ser pouco conhecida ou pouco valorizada. Essa luta é um exemplo disso. O contexto social que emergiu após a década de 2010 tem uma importância fundamental para que possamos compreender o presente momento. O acirramento dos protestos de rua pode ser apontado como um dos motivos, muito embora também possamos identificar a apropriação indébita dos grupos oriundos das classes médias e altas, que aproveitaram o ensejo para pôr em prática sua tática de dominação e golpe em 2016. Tal processo deu origem a uma narrativa anti-direitos fundamentais, chamados indiscriminadamente de direitos humanos, usados entre aspas para defender bandido. Educação, saúde e o próprio voto entraram nesse balaio. E a pergunta que eu me faço e deixo para vocês, meus colegas de bancada, é o seguinte: nesse ano de 2022, vocês acham que o ato de votar vai simbolizar mais do que um simples apertar de botões na urna eletrônica? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio. Brasil, que está virando essa barril de pólvora, essa próxima eleição 2022 vai ser crucial. Lembrando para os caros ouvintes que o voto nessa próxima eleição você vai eleger tanto pessoas para os poderes executivos, tanto estadual como federal, no caso presidente da República, como também ali dentro da esfera dos poderes legislativos, tanto dos estados como também do Senado e também da Câmara dos Deputados Federais. Ou seja, vai ser uma eleição em que vai estar tanto abrangendo essa esfera de importância para a gente definir os rumos do Brasil, como também vamos ver se conseguimos de uma vez por todas
fazer com que o voto seja válido, porque nesse momento nós vemos a Câmara dos Deputados, ela se tornou basicamente um local de daquelas emendas orçamentárias que ninguém sabe para onde vai, os destinos, a verba, o dinheiro, o tutu, a gaita. A gente não sabe para onde está indo o nosso dinheiro. E a gente tem que lembrar o seguinte: o nosso voto ele é importante tanto para a eleição do próprio presidente da República, dos governadores. Isso eu estou falando da próxima eleição agora, 2022, tanto para presidente e governador, como principalmente para Senado, Câmara de Deputados estaduais e federais. Porque esses políticos que a gente muitas vezes vota ali, votei, esqueci, não sei nem quem eu votei. Eles são extremamente importantes dentro do, digamos, palco político do Brasil, porque nós podemos ver atualmente, quem acompanha política, quem gosta de estudar sobre política, vê a importância desses políticos, dessas esferas legislativas. E muitas vezes nós esquecemos que são esses políticos das esferas legislativas que podem criar leis, que podem provocar o impeachment ou não de um determinado político do executivo, ou até mesmo dar um golpe, como nós já presenciamos há alguns anos atrás, num passado não tão distante. É esse legislativo que vai fazer com que a máquina ande, ou seja, não vai adiantar nós elegermos um político para a esfera do executivo que seja um bom representante. Se nós colocarmos ali nas nossas câmaras legislativas os ratos. Eu acho que, sobretudo, o votar em 2022 vai ser digamos assim, um ato, como eu poderia dizer, de resistência, né? Que a gente está vivendo em meio ao caos, né? Nessa conjuntura política também, né? Mas, assim, em relação ao voto, né? Ser questionado, está sendo questionado muito por esse governo. E aqueles gados, né? Bolsominions, que entram nessa pira, né, nessa narrativa de que o voto ele tem que ser auditável, né? Enfim, e criando assim muita insegurança em pessoas que às vezes têm até certo desconhecimento de como funciona, né, a votação, a questão prática da votação, tá, gente? A questão prática do voto que eu tô falando. Então, assim, eu acho que o votar em 2022 vai ser um ato de resistência. Assim, quem quer lutar, quem quer ir atrás, né, fazer a diferença. Porque eu acho que muitas pessoas vão se abster mesmo do votar. Os duvidosos, né, e os conspiradores irão se opor, eu acredito. Então, assim, o votar vai ser de quem realmente acredita. E a gente pode também acreditar... pode botar também na conta do coronelismo, né? Quem quer talvez aí burlar vai usar suas forças políticas para justamente conquistar essas pessoas mais inseguras, mais desinformadas. Enfim, eu acho que a gente vai ver esses dois cenários. Muita gente se abstendo, né? Por questões ideológicas, ou muita gente indo votar por coerção. Então, assim, o votar consciente vai ser realmente um ato de resistência a esse governo, a esse caos que a gente vive. Eu acho que o voto em 2022 é sobre isso. Quando o Bolsonaro falava, né, tem que mudar tudo isso daí, eu acho que a gente tem que pensar muito nos políticos que a gente coloca lá dentro, né? Como o Kleber falou agora há pouco, muitas das vezes a gente esquece em quem a gente votou para deputado estadual, deputado federal, a gente não se preocupa tanto, as pessoas não se preocupam tanto com esse político, mas ele é fundamental. E ele é uma peça muito crucial, porque até pouco tempo atrás, esses políticos eram brancos, héteros, na sua maioria homem, e aos poucos tem se mudado isso, né? Na última eleição teve uma melhora nesse cenário, a gente conseguiu ter mais diversidade, mas ainda é pouco. E além disso, a gente tem que pensar muito, tem que lembrar muito que é esse cara, o deputado federal, o deputado estadual, que tem muito contato com a região.
com a região onde a gente mora, com os problemas da nossa região. É ele que vai garantir verba para alguma obra, para alguma coisa assim, é ele que vai intervir pela gente, chega na Assembleia Legislativa do Estado, seja na Câmara de Deputados, e é ele que é o responsável, né, por ser a nossa voz dentro da Casa do Povo, por ser a nossa voz lá em cima. E a gente precisa muito ter consciência em quem a gente está votando, tanto o presidente quanto o governador, mas principalmente também nesse pessoal, que eles fazem todo esse jogo, né? E assim, é muito importante a gente pesquisar em quem a gente está votando, ler a proposta dessas pessoas, ler a proposta do trabalho deles, o trabalho que eles já fizeram antes, se condiz com o que está acontecendo agora, com o que ele está propondo agora, ou se é mais um charlatanismo, né? E ficar de olho, né, no histórico dele. Observar qual é o trabalho dele, se existe compra de votos, se não existe, o que ele tem feito, sabe? Para a gente poder ter consciência de quem a gente está votando, para a gente ter um voto consciente e na hora de ter algum problema, ter alguma coisa ali em votação, a gente acompanhar e poder cobrar, saber de quem a gente vai cobrar o que é trabalhado, o que é votado dentro da Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa. Inclusive, desculpa atrapalhar a fala da Catiane, mas é o seguinte, aproveitar que o Felipe falou, hoje a gente também está gravando num dia importante, né, um marco histórico, a conquista do voto das mulheres, né, 90 anos, e a gente já não fala mais em ter acesso ao voto, mas em representatividade na política, né. Hoje o nosso dilema é ter justamente o que o Felipe está falando, né, essa questão da representatividade. A gente tem 15% na Câmara dos Deputados e 12% apenas no Senado Federal. Então, assim, é um número muito baixo. Se a gente levar em consideração que o público votante, em sua maioria, é mulher, a população, em sua maioria, é mulher, a gente não levaria nem em conta que 50% deveria ser homem, 50% deveria ser mulher, né? A gente levaria em conta a nossa... como eu posso explicar, Catiane? Você que... A representatividade das mulheres, né? A representatividade das mulheres, elas deveriam ser além dos 50%, porque como a gente é maioria votante, sim, maioria populacional, assim, eu acho que a nossa representatividade deveria ser ainda maior do que 50%. Exato. Então, assim, por questão de equilíbrio, né? Mas, enfim, essa questão da consciência realmente é algo que falta muito. A gente vota pouco em mulher, né? E a gente é mulher. E os políticos, os homens héteros, brancos, que estão lá no poder há anos, eles não representam exatamente os seus votos, né? Homens brancos e proprietários, né? Homens brancos, o nosso parlamento e nosso é constituído basicamente de homens brancos e proprietários, né? São só homens brancos representantes de indústrias, homens brancos representantes do agronegócio. E as mulheres ou os indígenas ficam representantes dos indígenas. A gente só tem uma indígena mulher. Né? Então, assim, é muito pouco. Quem vai lutar, né, por milhares de indígenas, uma voz, sim, apenas, né? E assim, o nosso cenário é praticamente lobista, né? A nossa política praticamente tudo é lobista. São políticos que defendem interesses de determinadas classes, na verdade, em determinados nichos, né, sociais, porque a classe geralmente é a burguesa. Tem esse, já pegando esse link do que a Lil trouxe pra gente, além do gente, sempre colonialismo no Brasil, né, que a gente acha que fala do Brasil colônia, mas não é, ele está aí presente sobre roupagens novas, né, os famosos currais eleitorais, né. O neocolonialismo, né, coronelismo. As roupas, é novo só de nome, né, porque assim, é só o contexto histórico que muda, porque as formas são as mesmas, né, então... ajuda pessoal, favores, né, ou mediante violência também, que acontecia muito. Eu acho que essa nomenclatura ela é dada pela questão dos nossos avanços digitais, né? Quando a gente pega um WhatsApp e a gente vê muitas pessoas sendo pressionadas a fotografarem o seu voto, então a gente transforma num novo coronelismo, porque a gente está tendo um acesso que não é de corpo a corpo, olho a olho, né? Mas assim... A gente está vendo que os currais eleitorais são controlados via internet. Então, eu acho que a gente pode ver por essa ótica, né?
sendo modernizado a cada dia, né? Tem até tentaram, né, impedir que isso acontecesse, né, evitando que as crianças acompanhassem, né? Eu sei porque eu já fui mesária e a gente pedia, né, sempre que fosse com criança, para deixar a criança rapidinho e fosse votar, para evitar que isso acontecesse, né? Da criança ser o mensageiro para poder falar sobre quem votou, né? Tinha muito disso, e aí foi uma regra do TSE para que a gente impedisse que as crianças fossem juntos para, né, justamente isso, né? Essa forma de fazer com que a pessoa se sentisse obrigada a votar em alguém. Mas óbvio que sempre vai ter os pontos fora das curvas, né? E eu digo isso não no sentido bom, né? Sempre haverão formas das pessoas fazerem isso, né? De monitorar o voto das pessoas. E eu até vou aproveitar, a gente está falando de voto, e eu acho que é algo que a gente pode comentar aqui também, que é a questão de uma pauta que vez e outra sempre surge, que é a questão do voto censitário. Ou seja, o voto que não é obrigatório. E aí eu pergunto, né, a quem interessa esse voto que não é obrigatório, né? Porque, embora hoje eu enxergue, não sei, né, meus colegas não sei se concordam, mas eu vejo hoje que a gente está vivendo como uma república e jovem que somos, tentando ser otimista aqui, né, pensando que a gente vai evoluir como uma república democrática, a gente tem uma crise de representatividade muito grande. E aí, sim, a gente pega o fio de meada de falar, por exemplo, por que as mulheres não se sentem representadas por outras mulheres? E as mulheres que estão hoje sendo candidatas, elas estão representando essas mulheres? Eu digo isso por quê? Porque quando a gente fala de representatividade feminina, há pautas que muito nos interessam. Por exemplo, eu vou dizer referente a eleições locais, por exemplo, municipais. Vereadoras, se eu sou uma mãe, eu vou ouvir pautas que falem de creche, eu vou ouvir pautas que falem sobre a questão de segurança em determinados locais, sobre leis, né, sobre regulamentos municipais que atentem à minha seguridade, né, aos meus interesses. E isso eu digo com questão de representatividade, não necessariamente por olhar só para mim, né? Mas tem pautas que chamam muito mais a atenção da mulher, porque o cuidado ainda é nosso, né? A gente ainda nós somos mãe de família, infelizmente, as mães solos no Brasil, mulheres negras e pobres, representam quase 53% da população e que cuidam dos filhos sozinhas. Então, há pautas que as mulheres tendem a se interessar muito mais, né? Questão de sobrevivência, né? Diferente do lobby que a Lil trouxe aqui para a gente de referência, falando do lobby de interesses de grandes indústrias, que é pesadíssimo, existe e não está aí no nosso ordenamento jurídico, né? Mas todo mundo faz vista grossa. Então, quando a gente fala de voto, a gente tem que olhar que é um poder, sim, é um poder do povo, né? Se o povo tem esse poder de votar nos seus representantes, a gente tem que exercer isso de forma muito consciente. O Felipe trouxe a questão da representação do deputado federal, e essa galera está aí fazendo leis, né? Interesse a quem? Eu vou dar um exemplo bem básico que deve estar rodando em muitos grupos de WhatsApp, pelo menos na minha bolha, né, Felipe? Te parafraseando novamente. Na minha bolha, todo mundo está falando de plano de saúde, né, de leis que estão sendo votadas sobre plano de saúde, né, de ser um rol taxativo, ou seja, um rol que exemplifica tudo que os planos de saúde podem cumprir, ou um rol exemplificativo. Então, assim, tem coisas que essa galera tá colocando em discussão, que deveria nos representar, e não está nos representando. Então, assim, esses 29,5% de brasileiros que não foram votar nas eleições de 2020, eles não estão conseguindo se enxergar em ninguém. E por que esse pessoal não está se sentindo representado? Eu acho que isso também é algo que a gente precisa entender e que talvez estejamos negligenciando esse debate. Eu acho que como política, como sociedade, a gente precisa pensar, porque 30% dos brasileiros habilitados a votar não estão votando. E esse pessoal, embora seja obrigado a votar, né, porque o voto do Brasil é obrigatório, ainda bem, esse pessoal não está se sentindo representado. E eu acho que aí vale também uma discussão aqui do que vocês pensam a respeito, mas é uma camada bem expressiva dos ativos, né, dos eleitores ativos no Brasil hoje. E aí lá no Instagram, gente, a Priscila Viegas, do Amapá, que é pós-graduanda em História Social pela Unifap, um grande abraço aí para a Priscila e para todos os amapaenses que escutam o Historiante. Priscila disse o seguinte: a questão é, ter uma sociedade que pensa criticamente nunca foi prioridade no Brasil.
Uns deixam isso escancarado, como é o atual governo, enquanto o outro nem tanto. Claramente ela está dando uma alfinetada aí no governo atual, né, e no atual presidente, o ocupante da cadeira presidencial, né, que é a farofa de presidente que foi eleito em 2018. Claro que a questão que a Priscila fala resvala num tema que é muito importante, né, que é a questão da educação, da formação para a política, né? Quando ela fala aqui que sociedade que pensa criticamente nunca foi prioridade no Brasil. Claro, como é que se forma ou como é que se ajuda na formação crítica política num país? É através do processo educativo. A formação para a política é um processo educacional. Mas claro, a gente precisa lembrar o seguinte: tem muita gente que coloca a culpa ou a solução de tudo na escola. E a gente precisa deixar claro o seguinte: a escola por si só, ou a educação por si só, não resolve o problema, porque existe um contexto muito maior. Não é apenas a escola em si, tem todo o entorno da escola. Por exemplo, a criança vai até a escola, ela consegue chegar na escola. Essa escola tem recursos? Como é que é a vivência no entorno da escola? Existe criminalidade? Essa criança tem a escola tem a competição da criminalidade com o dia a dia dessa criança? Essa criança se alimentou? Ela tem uma família que lhe dá a segurança e base para que ela consiga estudar? Então são várias questões, né? Por exemplo, a criança está fora da sala de aula. Por quê? Por que ela ficou do lado de fora da sala de aula? Qual é o contexto que faz com que ela não chegue na sala de aula? Tudo isso vai muito além da questão da educação. A educação é um pilar importante, mas por si só não resolve. Por isso que a gente precisa pensar a educação ao lado de políticas sociais e públicas que permitam que o indivíduo consiga acessar a escola. E aí a gente teve recentemente, né, nos últimos anos, o fantasma da escola sem partido, que foi construída, essa ideia foi construída, esse projeto foi construído por um advogado que não tem nada a ver com a educação. O nome dele é Miguel Najib. Inclusive esse cidadão aparece nos documentários do famigerado Brasil Paralelo, que eu não aconselho ninguém a assistir, porque são documentários repletos de desonestidade intelectual. Inclusive quem trabalha com esse pessoal não tem ninguém de história de educação propriamente dita, além do que eles resolveram fazer um documentário, inclusive fazendo chacota com os educadores, colocando a culpa nos ombros dos educadores em relação à educação brasileira. Enfim, esse projeto ele defende a ideia de que os professores são doutrinadores, né, que eles usam a cátedra para transformar os alunos em militantes do PT. É o seguinte, isso é coisa de gente que não conhece sala de aula. Sala de aula, caro ouvinte, querida ouvinte, sala de aula não tem essa questão, esse tempo todo para formar militante não, tá? Até porque sala de aula não tem disso, tá? Quem conhece sala de aula, professor que conhece sala de aula, sabe muito bem que o professor tem que agradecer aos céus quando ele consegue dar o conteúdo dele, passar o conteúdo, porque o tempo é curtíssimo e o conteúdo praticamente é passado no sistema de cacetada mesmo, né? Você tem pouco mais de 50 minutos para poder passar seu conteúdo e nem isso tudo, porque você precisa fazer outras coisas, fazer chamada, organizar a sala e tal. Então não tem nem tempo para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de militância. E outra coisa é que esse papo do Miguel Najib e da galera da Escola Sem Partido é muito para seduzir os pais, né? Principalmente aqueles pais que não acompanham a educação dos filhos, né? O projeto por si só é uma excrescência. Então vamos falar a ideia de quem conhece educação. E uma pessoa que a gente vai lembrar aqui, que pensou a educação sabiamente, foi o querido e saudoso Paulo Freire, principalmente no seu livro Política e Educação, que eu acho que todo mundo deveria ler, quem é professor, quem não é professor. E nesses momentos eu agradeço a nossa querida tia Zélia. Kleber Roberto lembra da tia Zélia, né? Exatamente, lá nas disciplinas de estágio. Principalmente o cabelo roxo dela, né? E sempre fazendo visita às escolas que os alunos lá da graduação iriam dizer que iam fazer os estágios. Já ia lá e fazer aquelas visitas de surpresa. Tia Zélia era massa. Bom, Paulo Freire, nesse livro, ele é taxativo em dizer o seguinte: não existe educação progressista, crítica, sem a intervenção do educador. Não existe construção de pensamento democrático sem a intervenção, também democrática, de um educador. Isso não quer dizer transformar ninguém em militante, não. Intervenção democrática, educação progressista, não tem nada a ver em transformar ninguém em militante. Sabe qual é o exemplo que ele vai dar no livro? É o exemplo da professora Madalena,
Madalena Werfort, que ela trabalhava na periferia de São Paulo na ocasião em que ele vai escrever o livro. E ele contou uma história para ela bem interessante, né? Ela contou a história de uma moça que perambulava pelos arredores da escola, em que ela era professora, e a menina andava sempre seminua, suja, largada pela família, ela era alvo de zombarias, dava pra ver que ela ficava envergonhada, enfim. E aí o que a professora fez? A professora foi até a casa da avó dela, porque os pais não cuidavam dela, né? Ela não vivia com os pais, vivia com a avó, e ela foi saber o que estava acontecendo. A avó perguntou, olha, eu queria levar ela na escola, vocês aceitam? E a Madalena disse, é claro, mas dê um banho nela, vista a mocinha e traga ela pra escola. Por que que a Madalena falou isso? Não é porque ela queria zombar da menina, não. É porque ela queria que ela tivesse certa dignidade ao entrar em sala de aula e não encontrar nenhum coleguinha zombando dela porque ela estava seminua, quase despida, sujinha, enfim. Assim, por que o Paulo Freire cita esse exemplo? Porque a intervenção democrática do educador não é transformar ninguém em militante, é proporcionar que essa criança, esse aluno, tenha acesso à educação com dignidade, sem que ninguém zombe da criança. E isso era muito comum. Essa vivência era muito comum em famílias da periferia nos anos 90, que além de não ter saneamento básico, as famílias sequer davam segurança para essas crianças para terem um bom desenvolvimento. Até hoje isso é comum, né? Mas naquela época era ainda mais. Então assim, qual é o pensamento de Freire, né? Sem intervenção do educador não tem educação progressista. Não é questão de fazer militância não, pô. O professor, qual é a ideia dele? O professor deve passar seus conteúdos e também deve desvelar o mundo, mostrar as contradições sociais, as lutas de classes, os problemas e dilemas da sociedade. Então, ser professor é isso, é passar o conteúdo, mas também ajudar esse aluno a entender esse mundo em que ele vive, desvelar esse mundo, né? Tirar as cortinas dos olhares desses alunos. Então, assim, eu não preciso nem dizer o quanto o pensamento freiriano é relevante. O cara é lido em Harvard, né? Ele é execrado no Brasil. Enfim, vocês devem saber por qual motivo. Até porque o Escola Sem Partido ele faz parte desse projeto de desmobilizar as classes trabalhadoras. Desde a escola, desde a formação. Para que não entendam o que é pensar política e associem pensar política a fazer parte de um partido, ser partidário. Pensar política é se envolver nas questões da comunidade. E isso até na Grécia Antiga você tinha um termo para aquela pessoa que não se envolvia nas questões da comunidade. Essa pessoa se chamava idiota. Esse pensamento do Escola Sem Partido e dessa galera aí, pseudo-conservadora que defende os valores da família brasileira, isso faz com que a ideia de que o voto não serve para nada seja alimentado, né? As pessoas vão tratar o voto como mercadoria, como tem na matéria da BBC que a gente colocou no nosso roteiro, né? No Brasil, nas eleições de 2020, foram registrados 580 compras de voto. O estado campeão foi o Amazonas, com 58 registros. Aí ele vai ser seguido do Maranhão, Santa Catarina, Acre e São Paulo. Bom, enfim, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: o que vocês acham, né? Voto é mercadoria? É esmola? Pensando aí com a cabeça do cidadão médio brasileiro, né? Vocês aí já viram alguém vendendo voto na região de vocês? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Eu lembro bem, acho que até já comentei em um ou outro podcast, que o brasileiro, ele é uma pessoa que gosta de política. O brasileiro, ele gosta de política, mas não é nem um pouco politizado, ou seja, não entende aquelas esferas da como anda a política. Antes de entrar até nessa resposta, que eu vou dar uma resposta que vai ser até, de certo ponto, engraçada, lembra aqui o comentário de O Mesquita, que foi um comentário
de Mesquita, que ele é músico vocalista da banda Rock Bar, e ele comenta o seguinte, comentou na postagem: responderia em uma frase: o Brasil tem torcedor e não eleitor. Abraços. E vai muito o que nós muitas vezes sentimos, aquela pessoa que esquece planos de governo, esquece medidas que sejam boas para o coletivo e muitas vezes pensa somente no individual, ou muitas vezes nem pensa nisso, apenas pensa no sorriso bonito, no caçador de Marajá, no mito, e aí esquece toda a função política por trás do cidadão. O brasileiro gosta do herói, né, Kleber? É do herói, do super-herói que vai resolver todos os problemas, mas sem plano de governo, sem uma estrutura, sem uma base, nunca vai conseguir. E o herói é fora da lei, né? Também, o brasileiro tem acaba indo muitas vezes para um caminho de corrupção. Muitas vezes de corrupção até para se manter no cargo. E, como diria Craque Neto, diga-se de passagem, faz a corrupção ali por dentro para tentar manter-se no cargo. Isso vai incorrendo exatamente no que cheguei a ver em algumas situações de eleição. Coisas que não podem acontecer, viu, gente? Nossos ouvintes. Pessoa que vai entrar no colégio eleitoral e pega o santinho do chão. Pronto, vou votar nesse aqui. Sorteou ali no meio do lixo ali, de santinhos, na porta do colégio eleitoral, e vai lá e vota. O caso de uma pessoa que até conheço, que ele vendeu o voto, similar a essa notícia que nós lemos aqui da BBC, de uma pessoa que vendeu o voto para 2 políticos e não votou. Eu conheço um cidadão, que eu não vou citar o nome, logicamente, que aqui em Petrolina é vizinho a Juazeiro. Viu, gente? É 800 metros que separa as cidades. E essa pessoa que eu conheço, ele vendeu o voto para 2 candidatos aqui em Petrolina, sendo que o título dele é da cidade vizinha. Lá no momento de emoção, ele pegou, não sei o que, vou votar em você, pega aqui o número do meu título tal, e não sei como ele conseguiu cobrir o nome da cidade. E aí a pessoa pegou tal e ele recebeu o valor, só que ele votava na cidade vizinha. Ele só pegou e endossou, vou ali comprar, na eleição não pode beber bebidas alcoólicas, mas ele foi ali e comprou um suco de cevada gaseificado fermentado. Ele comprou alguns vasilhames desse suco de cevada e foi beber. Mas é algo que acaba, esse mesmo, ele não foi votar no dia, ou seja, vai incorrendo naquele erro da pessoa que muitas vezes está ali, vou assistir a propaganda eleitoral, vou ver tal coisa, vou ver isso, vou ver aquilo, vou ver o debate, mas não está entendendo nada do que está acontecendo. E isso só prejudica o próprio Estado, o próprio andar do Estado com relação ao coletivo, com relação ao auxílio à população. Bom, eu acompanhei as eleições municipais de 2020, eu trabalhei, né, e foi, assim, um absurdo que a gente encontrava no caminho. Pessoas que se comprometeram por um almoço, sabe? Mas a gente não entendia porque tantas pessoas estavam se comprometendo por um determinado evento e às vezes era um churrasco, né? A carne estava bem alta na época. Mas, assim, o que acontecia é porque o coronel, vamos chamar assim, né? Ele anotava o título do eleitor. Então, para as pessoas leigas, elas imaginam que essas pessoas vão ter acesso aos votos delas, né? Então, por medo, elas votam e elas trocam aquele favor do momento, enfim. E a presença da pessoa também intimida, né? Na hora de se comprometer com o voto. E isso aconteceu muito durante a campanha que eu vi, né? No começo eu não entendi, depois eu percebi que eles acabavam não segurando o título, né? Mas, digamos assim, como eu posso, coagindo, né? Dizendo, eu posso ter acesso ao seu título, enfim, eles anotavam os títulos das pessoas que se comprometiam com o voto. Falando novamente sobre o neocoronelismo, né, que a gente estava falando com a Catiane ali, eu acho que está muito relacionado o novo, né, coronelismo ao assistencialismo. Outras coisas, outras formas de comprar voto que eu vi pelo líder comunitário, né. Então, assim, determinada associação comunitária, né? Ela recebe um benefício ou materiais que ela está precisando há um tempo e eles dão na época das eleições ou
desse período, né, que a gente já está vivendo um período de pré-eleição, e aí aquele líder comunitário recebe esses benefícios, esses objetos, e influenciam a sua comunidade a votar. Então, o novo coronelismo, ele está muito relacionado ao assistencialismo, né? Então, assim, aquela associação vai ter durante aquele período, né? Ou pelo menos o representante, o líder comunitário, vai ter um retorno financeiro, nem que seja um cargo pequeno, né? Ali na prefeitura ou em alguma empresa que tem aparelhamento, né, com o serviço municipal, enfim. E aí aquele líder influencia a sua comunidade, o seu bairro, a sua associação. Então eu vejo isso muito no interior do Nordeste e, por exemplo, a questão das cisternas, né, que o governo Bolsonaro extinguiu praticamente o projeto das cisternas. Então, assim, as populações que necessitam de água, elas dependem do carro-pipa. Então, é um assistencialismo, né? E aí, em troca do voto, se você não votar nesse cara, você vai perder a sua água. Então, assim, as pessoas vão votar porque elas precisam de água, um direito básico, né? Então, por aí vai. Essa questão do assistencialismo, ele me lembra muito uma coisa da minha infância, que eu venho de um bairro que é extremamente carente na minha cidade. Eu venho de um bairro, não sei se a gente tem algum ouvinte de Juiz de Fora, que é onde eu nasci. Eu vim de um bairro chamado Olavo Costa, que é a periferia da cidade, um dos bairros mais necessitados da cidade, né? E eu lembro muito da necessidade que a população do bairro tem e sempre teve na época da minha infância. Eu não sei na região de vocês como que acontece, mas em época de eleição na minha cidade acontecia muito comício, que ia o cantor regional, ia o político, tudo, fazia aquela festa para poder divulgar o político, e ali o próprio presidente do bairro, que era o representante local da comunidade, ele ia atrás de algumas pessoas. Eu lembro de ir atrás da minha avó, de ir atrás de tios, alguma coisa assim, oferecendo alguma coisa. Olha, candidato à prefeitura fulano de tal, está oferecendo tal coisa para poder votar nele. E eu lembro de muita gente batendo no peito e falar assim, tipo, vou votar, tudo, aí vem muito aquela coisa, né? A não consciência da necessidade do voto, da importância dele, e aquela questão de falar é tudo a mesma coisa, não vai mudar nada, as coisas não vão mudar, e acabava votando nesse candidato em troca de alguma coisa. E acontecia muito. A gente vê até na movimentação da milícia, né, no Rio de Janeiro. Exatamente. A questão do assistencialismo por troca do voto. Então, assim, há várias formas de comprar um voto, né? Eu lembro de ano de eleição na minha cidade, quando eu era pequeno, nesse meu bairro, o político, ele já na época de Páscoa, assim, chegando na Páscoa, levava caixa de bombom para a galera, no ano anterior levava brinquedo para as crianças, por ser uma comunidade muito humilde e tudo. E isso é compra de voto, né? Às vezes a gente fala, ele tá sendo bonzinho, as pessoas que não têm consciência, tá sendo bonzinho, tudo, vai ser um bom prefeito, um bom vereador, e acaba fazendo isso. E isso traz muito um relato também da postagem do Danilo, né? Do @sempre terra, que ele fala lá da questão do analfabeto político, né? Que ele não ouve, não fala e nem participou de acontecimentos. Ele não sabe o custo da vida, o preço do feijão, do arroz e da farinha, do sapato e do remédio, e dependem das decisões políticas. Então, assim, ele joga para a galera, né, o analfabeto. Esse analfabeto político é tão ignorante que se orgulha de estufar o peito e dizer que odeia política. Não sabe o tolo que é da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e laico. Então, assim, é muito complicado a não consciência, né? A ausência dessa informação, não saberem quem está votando e não saber o papel dessa pessoa que está votando, né? É muito triste isso, esse analfabetismo político por causa dessas decisões e desses políticos que são eleitos errados, né? E falar o que nos contesta também é importante, né? Eu vi esse comentário, né, do Sempre Terra também, eu achei interessante. Mas tem também o Rick Reis, @Rick Reis Marketing, que ele diz que o voto ele é essencial, né, para o exercício da cidadania, é importante, né, para decidir o futuro do país. Mas ele fala que o problema de tudo isso é que o atual sistema, ele foca muito em questões nacionais, ele não fica resguardado, por exemplo, no direito do cidadão, né, terem armas, por exemplo, para tirar alguém que foi eleito e cometeu algum erro.
Eu acho interessante esse comentário, porque, né, voltando ao comentário que os colegas fizeram sobre a questão do fanatismo, né, o brasileiro, ele é muito torcida, né, então, se eu votei em você, Pablo, e você, de repente, não fizer o que eu quero, o que eu vou fazer? Eu tenho o direito de ter minha arma e acabar com a sua vida. Isso é tão interessante da gente falar, como a gente vê como os ânimos se afloram, né? E isso é muito distante do que a gente pensa como democracia. Ninguém aqui está defendendo, obviamente, a questão dos desvios que ocorrem nos poderes, né? Mas isso mostra muito também, às vezes, como é encarada a política no Brasil, né? As comunidades, né, as periferias são sempre alvo de campanhas desse tipo, né? Esse tomar lá da cá, esse voto, esse curral eleitoral, né? Usando até um dialeto bem antigo aí do Brasil Colônia, mas isso mostra o quão vulnerável, né, essas pessoas às vezes são, e essa troca de favor, porque, na verdade, quando você elege, quando você vota em alguém, é para que essa pessoa te represente, né, então, essa proximidade, por exemplo, de um deputado federal, de um senador, né, são pessoas que estão lá para representar o seu estado, para representar alguns interesses de determinadas classes mesmo, determinadas pautas, né? Enquanto a gente encara a política como algo muito de time de futebol, né, essa paixão, essa coisa mais emocional, né, emotiva e menos racional, menos de cidadania mesmo, né, de pensar no país, né, de pensar em estado e pensar em município, a gente ainda vai estar encarando esse tipo de comentário, né, então, pensa, não são só os meus interesses, eu como cidadã preciso entender que, por exemplo, políticas públicas precisam ser pensadas pelo Estado, eu preciso ter um posto de saúde que atenda a camada mais pobre, eu preciso ter cisternas, né, trazendo um pouquinho a questão do que a Lil trouxe, então, assim, é esse tipo de pensamento em sociedade mesmo, que eu vejo que o brasileiro, às vezes, ele não tem, e eu acho que isso, de fato, né, trazendo a questão da educação, acontece muito. A quem interessa um país informado, né, a camada mais pobre sabendo dos seus direitos. A gente está enfrentando hoje, a gente está vendo um movimento hoje, que eu acho que não é um movimento, eu vou chamar de levante, no melhor sentido da palavra, de camadas mais pobres que estão tendo acesso à educação e estão batendo de frente com lugares e status antes que não eram, a gente não via, né? Então a gente está falando de mulheres negras que estão tendo acesso, a gente está falando de indígenas que estão tendo acesso ao ensino superior, a camada negra, né, o pobre preto periférico, né? A gente está dando voz e conhecimento para pessoas que antes não tinham esse poder de falar, de se expressar, de dizer o que acontece na sua realidade, e se usa esse discurso de que o país está se dividindo de modo muito calculado. Acho que às vezes até existe uma má fé. Isso é porque a gente está tendo hoje choques de realidade, de um país que é extremamente desigual, que tem uma renda totalmente concentrada em 10, 20 famílias, e uma outra camada que precisa de um auxílio, né? O Auxílio Brasil, Bolsa Família, né? Eu não sei como está chamando hoje, né? Se vai chamar Bolsonaro 2022 daqui a um tempo, mas é só para dizer que, assim, o que a gente está enfrentando no Brasil é um movimento muito legítimo e a gente tem que olhar isso com os bons olhos. Óbvio que com a questão da politização e parar de olhar como torcida e muito mais pensar em sociedade. Interessante você falar sobre essa questão da representatividade e do acesso, né, à educação. E aí tem um comentário, né, de um seguidor, o @SempreTerra. O nome dele é Danilo Terra, que ele fala assim, tem uma entrevista... O Felipe leu esse, eu acho, não? O Felipe leu esse. Leu já? Ele fez dois, eu li um só. Qual foi que você leu? Eu li o comentário que ele fez, que é o do... Deixa eu abrir aqui de novo que eu fechei. Do Bertolt, é o poema do Bertolt. É que ele fala sobre a entrevista da Luísa Erundina, que eu não ouvi, onde ela fala sobre a questão, né, ele fala que ela diz que fazer com que as pessoas, em especial os jovens, não gostam de política é proposital. É necessário mostrar que esse discurso de que eu nem quero saber de política e de que político é tudo igual só empobrece a nossa sociedade. E eu acho que tem relação com o que a Catiane está falando aqui para a gente, sobre esse acesso à educação, né, nessas novas gerações e desse último governo que a gente teve, que preservava bastante a questão das políticas públicas, né, e do incentivo à educação, e a gente colhendo, né, minorias mais conscientes e mais, digamos assim,
como ela falou, né, levante, né, ter pessoas que lutam pelos seus direitos conscientemente, sabendo quais são, né, e eu acho que parte do plano, né, desse governo que a gente considera genocídico, genocida. Parte do plano desse governo genocida é também essa questão de empobrecer a educação e a cultura, justamente para tornar os jovens, né, essa parte da população que se levanta mais facilmente, né, em busca dos seus direitos, ela empobreça mesmo no quesito intelectual e saiba menos, né, sobre política para poder lutar, ficar, digamos assim, à mercê do que o governo diz e fala e, enfim, empobrecer mesmo, né, intelectualmente falando. A necessidade dessa representatividade ela é tão importante que ela destampa muitas necessidades que, fora da nossa bolha, muitas das vezes a gente acaba não pensando, a gente acaba não vendo algumas coisas e não pensando na necessidade do próximo. Tem a Erika Hilton em São Paulo, que ela tem trabalhado muito, eu acompanho um pouco o trabalho dela de perto, ela tem trabalhado com a questão da saúde de homens e mulheres trans. Até algum tempo atrás não se falava, não se tinha noção da necessidade de especialistas para tratamento de pessoas assim. E a questão da pobreza menstrual de homens trans é muito complicada e não existe saúde direcionada para essa população, não existe cuidado para essa população, não existem políticas públicas direcionadas para a inclusão dessa população que muitas das vezes é marginalizada e está na prostituição. Então, assim, o que até pouco tempo atrás existia o coroneliato, eu não consigo falar a palavra, coronelismo. E via só os interesses da elite, só os interesses deles, a entrada dessa representatividade, ainda que muito pequena, e a necessidade da fala dessas representatividades tem trazido muito isso, né? Tem estampado muitos problemas que até então não era visto. E agora está sendo visto, está sendo trazido para a mesa, que é muito importante. Para encerrar, eu vou fazer a menção aqui a um debate que aconteceu entre dois ouvintes, o Arco Mars, ou Tulifer, o nome dele, né? Tá escrito Latin America, nossos passos são as nossas emoções, na bio dele, né? Bem profundo. E ele debateu com o Peter Bento, que é formado em História, para minha surpresa. O Tulifer disse o seguinte: 614 mil mortes diretas por Covid, incontáveis mortes indiretas decorrentes da pandemia e do governo da pasta da saúde do nosso país. Obviamente que o Tulifer está mencionando os crimes imputados à gestão do presidente Bolsonaro e sua gestão temerária que conduziu diversas pessoas à morte durante a pandemia. O Peter Bento disse o seguinte: podemos incluir nisso a questão do saneamento básico péssimo, festas como o Carnaval, Ano Novo e mais algumas aglomerações, sistema de saúde deficiente, desvio de dinheiro destinado à Covid, meio de transporte reduzido, fazendo com que houvesse aglomerações. Devemos ter um olhar mais amplo sobre todos os pontos. Eu concordo com várias coisas que o Peter falou aqui, mas me parece que ele está tentando relativizar os erros do presidente. Ele diz mais na frente o seguinte: se as escolas focassem em química, física e matemática, estaria ótimo. E nisso eu vou discordar completamente. Não, a escola não tem que focar nisso e está ótimo, não. A escola tem que atuar como deve ser, espaço tanto de aprendizagem de conteúdos, mas espaço de formação cidadã. E um dos pilares disso é a formação política, tá? Jovens atentos e críticos não incorreriam no erro de votar em governantes do tipo desse que nós temos aí ocupando a cadeira presidencial. Bom, vamos para as nossas indicações. Eu vou fazer só um comentário. Eu só vou fazer só um comentário sobre isso. Prometo ser breve. A ação e a não ação, quando você é representante de um Estado, é imputada a você sim. Então, quando o presidente da República, que é o chefe do executivo, que deve olhar a questão administrativa do país, é responsável, ele tem todas as atribuições, ele decide não agir, ele é responsabilizado. Quando ele age, ele também é responsabilizado. Então, por mais que a gente tenha inúmeros desafios no Brasil, a não ação do Bolsonaro tem que ser sim respondida por ele, porque é o cargo que ele elege. Então, tirar a responsabilidade do Bolsonaro pela ação e não ação em um momento, né, que ele desdenhou desde o começo de uma pandemia, né, tirar esse foco dele como gestor, assim, ou é relativizar de fato, ou é má fé. Então, eu só queria dar esse destaque, porque quando você representa, quando você exerce um cargo público, concursado ou não, você tem que agir, você tem que
responder pela sua ação e a sua não ação também. É isso aí. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Agradeço a todos e todas que comentaram aqui e abrilhantaram o nosso episódio e puderam fazer com que ele ficasse ainda mais recheado de informações. Muito obrigado, ouvintes. E se você que está nos ouvindo gostaria de interagir, mandar sua opinião aqui pra gente, basta você acessar o @ohistoriante no Instagram, Facebook ou Twitter e deixar o seu comentário lá. Vai ser um prazer, uma alegria enorme falar aqui a sua sugestão, a sua opinião sobre o assunto que a gente estiver debatendo no episódio. Agora sim, vamos para as nossas indicações, que são, claro, um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Lídia Verônica? É isso mesmo, vou mandar aqui um abração e um beijão para os nossos apoiadores. A gente tem apoiador novo, hein? E eu recebi áudio dele reclamando que eu ouço podcast na cama. Um abraço aí pro Danilo Terra, seja bem-vindo. E você pode ouvir o podcast onde você quiser, mas eu prefiro na cama, tudo bem? Vou mandar aqui um abraço para o Emerson de Oliveira Brito e um abraço para o Frederico Januzzi. Olha só que chique. Enfim, seja um apoiador. Bom, você que já começou, quais são suas indicações, Lídia Verônica, para este final de semana para os nossos ouvintes? Bom, eu vou indicar A Vida dos Outros. É um filme muito bom. Quem já assistiu aí? Alguém pode me dar um apoio nisso ou não? Ainda não assisti. Não, ainda não. Mas vou assistir agora. A Vida dos Outros é um espião na Alemanha Oriental. Ele começa a ter um conflito, né, moral. Ao passo que ele tem a obrigação, né, de espionar, ele começa a se identificar com a pessoa que está sendo vigiada pelo governo. E ele entra nesse conflito moral e a gente fica sem entender, né, se ele vai, digamos assim, partir para essa questão ser mais humano na sua ação ou vai ser mais fiel ao governo. E é muito interessante porque a gente vê bastante coisas da Alemanha Oriental, né, nos anos 80. Na verdade, eu acho que é nos anos 70 que se passa esse filme, não tenho certeza. Mas, como eles estavam presos no tempo, né, vale a pena assistir para conhecer a realidade deles. E é anos 80 mesmo. Enfim, eu acho que é um bom filme pra gente refletir sobre essa questão de quem trabalha para o governo, né? De quem acredita cegamente em narrativas e ideologias e esquece, né, da empatia, da questão, como Pablo não gosta dessa comparação, porque ele não acredita que seja um adjetivo, mas nessa questão da humanidade da pessoa, né, das relações humanas, priorizar essa questão das relações humanas ou priorizar ideologias e interesses políticos. Enfim, assista A Vida dos Outros, eu acho um filme incrível, ele é de 2006, e ele é muito, muito bem feito, muito rico historicamente falando, e ele traz essa reflexão moral aí pra gente. A outra indicação é um livro que eu já indiquei várias vezes quando o tema é política e votos de cabresto e coronelismo, que é Honoráveis Bandidos, que é um livro que conta sobre a ascensão da família Sarney por conta do seu patriarca, né? Ele entra na política, num cenário nacional e vai puxando, né? Ele vai trazendo sua filha e nesse livro vai contando as particularidades, né?
da família Sarney no seu estado, como eles são ricos e como as pessoas no estado sofrem muito, né, por conta da pobreza, né. Enfim, ele traz dados, informações e críticas fortes, né. Ele também o autor, né, Palmério, eu esqueci o primeiro nome dele. Palmério Dória? Isso, Palmério Dória. Ele também denuncia, né, coisas do governo Sarney e das gestões Sarneys, né, no Maranhão. E ele também fala ali algumas coisas sobre Collor e comparações a políticos corruptos, né, e a sua vida particular, que de alguma forma afeta a vida do país inteiro por conta do seu caráter, né? São essas duas dicas, esse livro, Honoráveis Bandidos, de Palmério Dória, e o filme A Vida dos Outros, é um filme alemão, muito bom. Minha indicação musical aí para essa playlist desse episódio, a Catiane me virou uma chavinha aqui. Eu fiquei pensando em indicar uma música da Elza, na verdade ela como intérprete, né, a música de Vinícius de Moraes, que é Canto de Ossanha. E eu ia indicar a original, mas Elza nunca é demais, né? Embora eu tenha indicado da última vez que eu participei, né, o último programa. Eu vou indicar novamente Canto de Ossanha com Elza Soares. The Long and Winding Road, é isso que fala, gente? The Long and Winding Road, do Beatles. E Eu Sei, do Legião Urbana. Tô meio retrô hoje. The Long and Winding Road, é essa? Essa mesmo. Olha, essa pode até colocar pra abrir hoje, hein? O episódio, hein, Pablo? Massa. Bom, eu vou indicar então, vou seguir aqui para não ter confusão depois. Eu vou indicar para assistir Explicando, a primeira temporada de Explicando, né, que é um projeto lá da Netflix que explica várias coisas, que é bem interessante. Tem um episódio que é da primeira temporada que chama O Poder do Voto. Embora eles retratem muito a estrutura americana, tem algumas informações ali que são bem pertinentes, o porquê de votar, a necessidade de votar, a questão de representatividade, tudo. Eles abordam algumas coisas assim, é bem legal, é um episódio de 25 minutos, meia hora mais ou menos. Achei ele é bem interessante. Vou indicar também, estou muito Netflix esse final de semana, que passou, Inventando Anna, que conta a história da Anna Davey, que é uma história real, de uma menina lá, uma jovem russa, que tenta dar um golpe nos principais bancos americanos, nos magnatas lá nova-iorquinos, falando que vai abrir uma fundação, e a menina não tem $1 no bolso e viaja o mundo inteiro. Ela ela consegue viajar do Brasil, dos Estados Unidos para a Europa em um avião de graça. É muito louca a história dela, vale bastante a pena assistir, é bem interessante lá na Netflix. E para ouvir, eu vou indicar 3 músicas. Brasil, do Cazuza, que é uma música que eu acho bem atual, muito importante, bem atual para o momento que a gente está vivendo. Quando o Carnaval Chegar, que é uma música desconhecida do Engenheiros do Havaí, tá lá no álbum 10 Mil Destinos, ela é muito boa, eu gosto muito dessa música também, faz uma crítica à sociedade que eu acho bem pertinente. E para o desespero do meu chefe, que eu acabei de colocar a música aqui, e porque eu tô romântico essa semana, eu vou indicar Quis Mudar, do Tim Bernardes, que é um cantor da nova geração aí do MPB, que eu gosto bastante, acompanho bastante o trabalho dele, e é uma música que eu tenho ouvido muito nos últimos dias. Quis Mudar, Tim Bernardes. Então, já vou com a minha sugestão, antes que o Kleber comece com um rock bem pesado, né? Vamos pôr em ordem. Eu vou sugerir, eu tenho 2 indicações aqui de vídeos, né, e livros. Eu tenho Coronelismo, Enxada e Voto, livro do Victor Nunes Leal. É um livro que fala muito sobre a questão do uso da terra, né, ou não uso da terra, e de como isso faz um recorte sobre a questão dos votos, né, da compra de voto, aquela questão do curral eleitoral, e como essas pessoas têm o domínio das suas regiões, as pessoas que moram nessa região. É um livro muito legal, é um livro antigo, mas que infelizmente ainda fala um pouco sobre essa realidade mais afastada dos grandes centros, que as pessoas que vivem, né, distantes das grandes cidades, ficam à mercê desses coronéis. Então, um livro muito legal. Não é um livro fácil, não é um livro
tranquilinho para o fim de semana, mas é um livro que vale muito a pena, até para nossa reflexão, né? Olhar o Brasil como ele é, que o Brasil é um país exportador de commodities, é um país que tem na sua cadeia de produção o agro, né? As commodities de modo geral. E essas pessoas que trabalham para esses grandes latifundiários estão à mercê de muitas vontades, inclusive políticas, desses coronéis. E para quebrar um pouco nessa seriedade, eu recomendo muito, inclusive eu ria sozinha aqui, lembrando de alguns trechos de um vídeo que está disponível no YouTube, do Marcelo Adnet, não sei se vocês conhecem, que se vocês colocarem campanha eleitoral gratuita no YouTube, vocês vão achar, e faz vários recortes sobre campanhas eleitorais, né, de como agem essa coisa do marketing político, né, em tempos de campanha, que é o mais do mesmo, né, então vai arrancar boas risadas, porque de fato representa como a gente fazer campanhas eleitorais aqui no Brasil, e vale muito a pena, que vocês vão rir bastante. Eu vou fazer também a sugestão já da minha música, pegando aqui o fio da meada do Felipe. Eu tenho ritmos variados, eu tenho desde o rap, que eu vou fazer agora, que é o Primavera Fascista, do Balcão, do Leone, Adicto, né, uma galera que aí fala muito, né, falando de vozes e trazendo esse protagonismo de outras vozes, trazendo um pouco a questão da periferia, né, falando de como a periferia foi impactada, principalmente por esses últimos anos aqui, do desgoverno do Bolsonaro, e ele fala muito dos discursos do Bolsonaro contra minorias de modo geral, contra a camada pobre, a camada preta, enfim, vale muito a pena. Primavera Fascista, confiram, é muito legal. E também trazendo um pouco, né, dessas vozes distintas que não está tão na grande mídia, mas que vale a pena, Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira, que é uma música muito legal. A forma começa um pouquinho com poema, depois ela vai fazendo umas letras, vai fazendo uns versos falando muito sobre como é encarada a questão da política pública, principalmente de acesso à comunidade negra, né, no ensino superior. Então, Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira. E trazendo também um outro recorte do que a gente falou, Zé do Caroço, de Seu Jorge, que fala muito sobre a questão desse líder comunitário, que a Lil trouxe aqui também pra gente, que o Zé do Caroço, ele fala muito dessa figura que existiu de fato no Rio de Janeiro, não lembro se foi no Morro do Cantagalo ou não, ressalva aí, depois eu confirmo para vocês, mas o Zé do Caroço era um cara que falava de todas as questões da comunidade no horário da novela, né? Ele até brinca que era na hora da desinformação da comunidade. Então, o Zé do Caroço, Seu Jorge, vale muito a pena para entender quem é essa figura que consegue angariar vários votos e tem uma expressividade na região. E aí eu deixo aqui também a música de sugestão, que ficou da nossa saudosa já, Elza Soares, com o Emicida, que também é uma das vozes protagonistas, principalmente aqui em São Paulo, do rap, né, nacional aí, que é Quero Ver Quarta-feira, que faz muito esse recorte social, né, de enquanto tá no carnaval tá ok, mas depois disso é a comunidade com a própria comunidade, com os problemas que a comunidade encara no dia a dia. Então, vale muito a pena. Quero Ver Quarta-feira, da Emicida, com a Elza Soares. O Zé do Caroço é, de fato, morador do Morro do Pau da Bandeira, é o nome do morro, e é do bairro Carioca de Vila Isabel, tá? Então, corrigindo aqui o que eu falei, tá? Pronto, corrigido. Beleza. Eu vou fazer minhas indicações. E hoje, Catiano, não tem muitas músicas pesadas não, viu? Hoje eu peguei leve. Bem, as minhas indicações, a primeira é uma HQ, que eu até recomendo para educadores, professores que estejam aqui ouvindo esse podcast, que é a HQ Eleição dos Bichos, de autoria de André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desguardo e Pedro Marcum. E essa HQ, Eleição dos Bichos, é uma HQ infantil, mas fala do leão, que ele começa a desviar toda a água do rio para uma piscina particular em frente à sua toca. E todos os animais da floresta decidem fazer uma eleição, porque não querem mais a administração do leão. E aí vai toda uma campanha política com os comícios dos bichos, os candidatos, tem a preguiça, a macaca, a cobra, o leão, que tenta ser o presidente da floresta. E é bom para mostrar como é feito toda aquela, digamos, a engrenagem da política, com comícios, debates, as propostas, o porquê o leão está saindo, os outros animais querem o cargo, direito para todos,
que tem um quadrozinho que explica como é essa eleição. É um livro bem interessante para um público assim do ensino fundamental 1 e até mesmo ensino fundamental 2. É um livro, um HQ no caso, muito interessante. Recomendo. O outro já é um filme, O Senhor das Armas, que tem como ator principal Nicolas Cage e é baseado na história real de um dos principais negociantes de arma no mundo. E mostra todo aquele aspecto que essas armas elas acabam sendo a sobra de outros conflitos de exércitos de grandes potências, ou seja, esse tráfico de armas é, digamos, autoalimentado pelos próprios conflitos das grandes potências. É um filme muito bom, indico, recomendo assistir também com bastante atenção para ir pincelando aqueles detalhezinhos que muitas vezes podem passar batidos, mas é interessante, até pelo esse aspecto também de se conhecer esse que é um dos principais negócios ilegais do mundo, que é o tráfico de armas. Como músicas, eu vou indicar aqui Vírus da Corrupção, de Bezerra da Silva, aquele sambinha que vai falando do político ali e tal, malandro que vai subindo no morro na época da eleição, apertando a mão de todo mundo, dizendo que vai resolver os problemas, mas aí quando é eleito, dá a banana pro povo e tchau, nunca mais. É um político, digamos, bem conhecido aí, que é o político Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos. A outra música, vou indicar Cowboy Fora da Lei, de Raul Seixas, e essa música, ela tem um aspecto que é baseado no coronelismo, exatamente, do pessoa que vai ser candidato, mas não quer ser candidato, no caso ele, porque sabe que vai morrer, já que no período dos coronéis, naquele período em que os coronéis mandavam e desmandavam, se tivesse um político da oposição e esse pudesse ser eleito, ele iria pro saco, exatamente naquele período dos coronéis. Mas, Kleber, Raul Seixas é um lixo, segundo Ed Mota, não é? O Ed Mota falou aí que Raul Seixas é horrível, ele não é nada. E iria dar um soco na cara de John Cash. Isso aí dá uns podcastzinhos aí com o Felipe, né? Felipe. Quem é Ed Mota? Quem é Ed Mota, né? Só indicar a última musiquinha aqui, que a última aqui é Biobi, do System of a Down, que já tem como introdução, exatamente nesse aspecto que nós estamos vivendo hoje, porque eles sempre mandam os pobres, que é o primeiro trecho dito na música, que é uma música que quando o System fez, Biobi, era o período da guerra no Iraque, e ele dá toda aquela, digamos, aqueles pinceladas do que é esse conflito, porque eles mandam os pobres para a guerra. Num dos trechos ele diz que os soldados, que as pessoas estão indo para a festa, dançando no deserto com o sol raiando, mais ou menos isso, dando a entender exatamente dos soldados indo para a guerra do Iraque, uma guerra em que os pobres vão, mas os ricos ficam. Bom, para encerrar, leiam Paulo Freire, em especial Política e Educação, que aí é pouco mais de 100 páginas, que mostra a essência do pensamento freiriano, né, e como ele vê o papel do professor na formação cidadã dos alunos. Para a nossa playlist, queria lembrar que a playlist zera hoje, não é? O primeiro episódio do mês, se não me engano, é isso? É isso mesmo, primeiro episódio do mês. Eu vou sugerir Leve e Suave, do Lenine. Pelo que eu olhei, as meninas não tinham interagido ainda lá na playlist, eu senti muito a referência de muitos homens na playlist, então eu fiz o meu papel para a gente desconstruir e dar uma diversificada nessa playlist, colocando algumas cantoras mulheres que eu admiro muito. Eu coloquei a Duda Beat com a música Bad Beat, que ela faz com o Zé Ibarra, e Deixa Acontecer, naturalmente, da Laura Lavieri. É aquela versão daquele pagodinho gostoso, né? É uma versão muito bonita, inclusive, que a Laura fez. Enfim, ficam as nossas dicas e nós chegamos à reta final da nossa gravação. Um grande abraço e vamos pro nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau, galera! Até mais. Bem na hora